Olá, olá, meus queridos. Vamos hoje para mais uma aula de biologia e o assunto da nossa aula hoje é sobre sistema linfático. Sistema linfático esse, né, que apresenta alguns componentes que nós iremos ver na aula de hoje e que o sistema linfático, uma das principais funções desse sistema é justamente, né, atuar aí no processo imunológico do nosso organismo, pois ele vai conter na sua estrutura, né, componentes, partes que são fundamentais aí na produção de células e de proteínas de defesa no nosso organismo. Mas antes de a gente entrar nesses detalhes, nós vamos, né, comentar aqui sobre esses gânglios linfáticos, né, que a gente também pode falar aí com relação ao sistema linfático. O sistema linfático, ele é composto principalmente aí por uma estrutura líquida, né, que nós chamamos de linfa. Daí o termo, né, linfático, se referindo aí justamente ao principal componente desse sistema, que no caso é um líquido, né, um líquido transparente, né, bem fluido, que na qual é praticamente formada aí pelo próprio plasma sanguíneo, né? Já que o sistema linfático tem uma total relação com o sistema sanguíneo, tá? O sistema circulatório. Então, vamos colocar aqui a seguinte definição, tá? Que a linfa ela é formada a partir desse plasma sanguíneo e o que corre no plasma sanguíneo, além de células de defesa, né? É muita água, né? Então, basicamente, 70% do nosso corpo é constituído de água e essa água vai compor aí, né, as estruturas intracelulares das nossas células, a parte interna das nossas células, e que consequentemente a linfa ela vai se originar justamente a partir de quê? As nossas células, diante do seu metabolismo, elas liberam substâncias, né? E essas substâncias, consequentemente, elas vão ser absorvidas aí pelos capilares sanguíneos. Por isso aí a relação com o sistema circulatório. Mas nem todas as vezes, tá? Os capilares vão conseguir absorver todas essas substâncias. E aí parte desse líquido fica aí numa regiãozinha chamada de região intersticial, que é justamente entre as células do nosso corpo. Então, como esse fluido de linfa fica entre uma célula e outra do nosso organismo, né? A linfa no sistema linfático ela vai justamente fazer o quê? Auxiliar aí na absorção desse líquido, tá? Para fazer justamente um processo chamado de drenagem, né? Para fazer com que esse líquido ele circule e não fique ali acumulado, concentrado, né? Só entre ali uma célula e outra parado, tá? Então quem vai dar esse auxílio no sistema linfático, né? É justamente a linfa, ok? Por isso aí uma estrutura tão importante nesse sistema. E, consequentemente, né, nós vamos também comentar aqui sobre os órgãos, né, as estruturas que formam o sistema linfático, tá? Nós temos aqui, no caso, as tonsilas, né, que são praticamente nódulozinhos, né, um aglomeradozinho ali, um nódulo que vai ser constituído por um aglomerado de linfonodos e que, consequentemente, essas estruturas elas vão estar aí, né, nessa região não só da nossa garganta, né, mas que no caso, né, essas tonsilas elas vão fazer justamente o que, né? São estruturas que na verdade parece um nódulozinho, mas é formado por um aglomerado de linfonodos, né? Na qual essas estruturas vão ter a função de fazer o que no nosso organismo, né? Identificar materiais estranhos ingeridos ou inalados. Então, quem vai sinalizar que o nosso organismo está ali, né, consumindo algo estranho, algo estragado, com aroma estranho, com, né, um cheiro desagradável, por exemplo, as próprias tonsilas, tá? É tanto que elas ficam aí nessa região, tá? Entre o sistema respiratório e também o sistema digestório, tá certo?
E logo em seguida nós temos aqui os linfonodos, que são justamente estruturas que vão estar distribuídas aí pelos vasos linfáticos, né? A gente tem que entender também que os vasos linfáticos, eles se ramificam por todo o nosso organismo, tá? Ele é que nem os vasos que compõem o sistema circulatório, né? O sistema cardiovascular. Então, do mesmo jeito que o sistema cardiovascular é constituído de vários vasos, o sistema linfático também, né, é constituído de vários vasos. Só que o que corre nos vasos sanguíneos é sangue. E o que vai correr aí nos vasos linfáticos é a própria linfa, tá certo? E à medida que esses vasos eles vão se distribuindo, se ramificando pelo nosso organismo, os linfonodos também se distribuem, né, se propagam da mesma forma. E a função dessas estruturas, né, presentes aí no nosso organismo, que se concentram mais, na verdade, né, em regiões como na garganta, né, nas axilas, na virilha. E a função delas é justamente fazer o quê, né? A função dessas estruturas é identificar, tá? Elas vão identificar e destruir materiais estranhos, tá? Então, identifica e destrói materiais estranhos. Lembrando também que os linfonodos, tá? São estruturas que, quando identificam, né, algum corpo estranho no nosso organismo, algum agente patológico, né, eles provocam aí um inchaço, né? E esse inchaço é justamente uma identificação de que o seu organismo ele está respondendo ali, tá, a um agente estranho.